Questão 4, nossa última questão do nosso PET 3. Nessa questão, nós temos aqui um circuitozinho, tá? Que eu já desenhei aqui no quadro para vocês. E o enunciado é bem simples. É um circuito simples. Foi inserido uma fonte de 12 volts e um resistor de 230 ohms. Então aqui está a nossa fonte de 12 volts e o nosso resistor está aqui, ok? E aí ele começa a letra A. Qual o valor da tensão registrada pelo voltímetro na figura? Então, além da gente ter o circuito, que está basicamente todo desenhado em azul aqui, ok? Nós temos dois aparelhos de medição. Nós temos o voltímetro, que está aqui o V, e o amperímetro. Tá? Temos dois aparelhos. Cada um é capaz de fazer um tipo de medida. Esse vai medir a DDP e esse vai medir a corrente que passa dentro dele, certo? Aí vem, letra A, o valor da tensão registrada pelo voltímetro. Que valor que ele vai registrar? Letra B, a corrente elétrica registrada pelo amperímetro colocado no circuito. Tá aqui. Então, letra A a gente vai responder o V, letra B a gente vai responder o A. E na letra C, se o resistor for trocado por um que tenha o dobro do inicial, sem mudar as outras características, qual será a nova corrente registrada pelo amperímetro? Vamos lá. Começar com a letra A. A letra A é muito simples. Por quê? Na prática, deixa eu só mostrar algo para vocês. A lei de Ohm, como é conhecida, né? V é igual a RI, certo? Quando a gente tem um circuito simples, a voltagem tem um resistor e tem uma corrente. Só que num circuito simples, onde a gente tem a voltagem e o resistor, né? Aqui são os dois elementos do circuito. Se eu olhar pela lei de Kirchhoff, o que a lei de Kirchhoff fala? Que se eu pegar o potencial, eu vou chamar aqui, vou chamar vou chamar de potencial, tá? De V. Se eu pegar o V da fonte, eu pego o V da fonte, mais o V do resistor. Digamos que eu tenho um circuito longo com vários resistores, mais o V de outro resistor, R1, R2 e por aí vai. Isso tudo vai ser igual a zero. Se eu pegar aqui dentro de um circuito que a gente chama de malha, certo? Eu vou pegar da fonte, aqui tem um V. Esse resistor, ele também tem um V dele, ok? Que eu posso usar um multímetro para medir. Aí se tiver um outro resistor, esse outro resistor teria também um V. Se eu pegar o V de todo mundo e somar, no final isso vai dar zero. Por quê? A fonte, ele é um fornecedor de V, de potencial, tá? A fonte, como o próprio nome diz, é uma fonte. A gente tira dela, certo? Então, o V da fonte sempre vai ser positivo. Agora, no caso do resistor, ele é um consumidor. Ele utiliza dessa fonte, ele pega e gasta a energia da fonte. Então, do resistor sempre vai ser negativo. Certo? E se eu somar aqui, no caso, uma fonte com vários resistores, cada resistor vai consumir um pouco dessa fonte e no final a gente vai ter zero. Só que quando eu tenho somente uma fonte e um resistor, o que significa? Que esse único resistor consome todo o potencial da fonte, certo? A diferença de potencial da fonte. Então, eu teria aqui, ó, essa aqui seria a lei de Kirchhoff para esse cara aqui. O potencial da fonte é igual ao potencial do resistor. O potencial da fonte mais o potencial do resistor vai ser igual a zero. Só que o potencial do resistor por padrão, aqui, vai ser negativo, porque ele gasta, né, ao invés de fornecer. Vai ser negativo. E aí tem um lance seguinte. Cada elemento, aqui a gente só está falando de resistores, mas para frente a gente fala de capacitores. Quando chega na faculdade, a gente vai falar de indutores. E por aí vai. Existem diferentes tipos que têm diferentes funções dentro de um circuito, tá? Por enquanto a gente está falando só de resistores. A fonte, ela não tem uma fórmula. A fonte, ela tem uma voltagem tal e acabou. Então, sempre que eu falar de voltagem da fonte, é o valor 12, no caso aqui. Só que voltagem de resistor tem uma fórmula. A voltagem de um resistor sempre vai ser calculada pela fórmula RI. Vocês entenderam? Por exemplo, se eu tivesse um outro elemento óptico, um capacitor, uma coisa que a gente ainda não falou ainda. Mas se aqui tivesse um capacitor, existiria uma fórmula específica para os capacitores, certo? Aqui, voltagem da fonte, voltagem do resistor, ia ter voltagem de capacitor, somando todo mundo daria zero.
Só que para a fonte eu não vou mudar, não tem fórmula, fica só o V, mas para todo resistor eu ia substituir por RI. Para todo capacitor eu ia substituir pela fórmula referente ao capacitor. Vocês entenderam a ideia? E aí, aonde eu quero chegar nisso? Eu quero chegar no final nisso aqui, ó. Esse cara é voltagem da fonte menos RI. Isso vai ser igual a 0. Jogo RI para o outro lado, voltagem da fonte é igual a RI. Nossa, Jackson, olha só isso aqui. Isso aqui é a lei de Kirchhoff aplicada para uma situação onde você só tem uma fonte e um resistor. A lei de Kirchhoff para essa situação é exatamente a lei de Ohm. Tá, não entendi muito bem o que você quis dizer com isso não. O que eu quero dizer é o seguinte. A fonte ela não tem um potencial. Que potencial é esse nesse caso aqui? É 12, correto? A fonte tendo um potencial 12, isso quer dizer que o resistor aqui, ó, ele vai consumir todo o potencial da fonte. E o resistor também vai ter um potencial 12. Quando a gente usa essa fórmula aqui, V igual a RI, nós estamos calculando o potencial do resistor. É isso aqui, o potencial naquele resistor ali, ó, V é igual a RI, é o potencial do resistor. Só que, se a gente seguir a ideia aqui da lei de Kirchhoff, nesse caso, o potencial do resistor, aqui, ó, vou pegar isso aqui assim, ó, o potencial da fonte é igual ao potencial do resistor. E aí eu acabo podendo sair daqui, ó, potencial do resistor é RI, potencial da fonte também é RI, certo? Para esse caso aqui, ok? Agora, tá, o que isso vai implicar? O que isso significa? Onde você quer chegar? Que esse cara aqui, ele está medindo a fonte ou o resistor? Por quê? Porque quando eu tenho um circuito, vamos dizer que eu tenho um circuito aqui assim, ó. Tem um resistor aqui, tem um outro resistor aqui e tem um outro resistor aqui. Aí eu venho com um voltímetro, que é um aparelho, né? E o voltímetro ele tem 2 fios, certo? Eu tenho que colocar esses 2 fios em algum lugar para poder ver o potencial. Se eu pegar esses 2 fios e trazer para cá, eu vou medir o potencial desse resistor, o famoso RI, tá bom? Se eu pegar esses 2 fios e conectar aqui, eu meço o potencial desse resistor. Agora, quando eu pego esses 2 fios e coloco aqui assim, ó, aí complicou. Por quê? Porque eu posso pensar nesse caminho aqui e tá medindo o potencial desses 3 resistores, ou eu posso pensar nesse caminho aqui, ó, e tá medindo o potencial da fonte. Mas de fato não importa, porque tanto de um lado quanto do outro vai ter o mesmo, porque o potencial desses 3 resistores juntos vai ser tipo um R1, R12, R3, somando todos eles vão ter exatamente o valor da fonte, porque a fonte é o que fornece, as resistências vão consumir cada um, somando todos aqueles que consomem, vai dar exatamente o valor daquele que fornece. É isso aqui que a lei de Kirchhoff quer dizer, certo? Então, na prática, aqui eu estou medindo o potencial da fonte, tá? Eu posso pensar aqui, ó, no potencial da fonte, o que vai dar 12 volts, ou o potencial desse resistor, que de acordo com isso aqui, ó, o potencial da fonte, RI, que é exatamente o potencial do resistor. Tanto faz. Então, letra A é 12. Eu dei uma volta muito grande para dar uma resposta muito óbvia, mas é porque muitas vezes as pessoas acham que a lei de Kirchhoff é algo totalmente separado da lei de Ohm. E não é. A lei de Ohm é um caso particular da lei de Kirchhoff. Quando você tem uma certa configuração, você da lei de Kirchhoff você chega na lei de Ohm. Tá bom? Vamos para a letra B. Na letra B, o que é perguntado, aqui a letra A é 12, tá? Que é o próprio potencial da fonte, 12 volts. Na letra B, o que é perguntado é o valor da corrente, considerando essa configuração, que é muito simples, né? Eu vou usar a própria lei de Ohm. Tem uma diferença de potencial, um resistor com valor tal, então eu vou vir aqui, ó, V é igual a RI, certo? Então eu vou vir para V é 12, certo? Esse R eu jogo para cá. Vamos fazer melhor. Eu jogo R para cá. Eu vou ter V sobre R é igual a I. Joguei o R dividindo. Então, o que eu preciso fazer? Só substituir os valores aqui. Eu vou ter 12 dividido por 230. Então, tá aqui, ó.
230, que é o potencial dividido pela resistência. Isso vai dar o valor da corrente que eu quero. Então, para finalizar, o que acontece? 12 dividido por 230, já fiz essa conta previamente, para não ficar preso aqui. Eu vou ter que um I é igual a 0,052, tá bom? Isso, ampere, tá bom? Então aqui está o nosso resultado da letra B. Na letra C, ele pede o seguinte: o que vai acontecer com a corrente se você considerar um resistor com o dobro da resistência? Ou seja, ao invés de 230, eu vou ter o dobro da resistência. Eu vou ter 460. A gente pode só refazer essa mesma conta. A conta é qual? Vamos aqui, ó, letra C agora. A conta é essa aqui, ó. Corrente é igual a 12 dividido por 30. 230, desculpa. Foi essa conta que a gente fez. O que ele está querendo que a gente considere agora é que a resistência vai ter o dobro do seu valor. Então, não é mais 230. É 460. 460. Essa divisão vai resultar num número que é metade desse. Se eu dobro a resistência, a corrente cai pela metade. Isso porque a corrente é inversamente proporcional à resistência. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Imagina que eu tenho A é igual a B dividido por C. Toda vez que eu aumento o valor de B, o valor de A vai automaticamente aumentar. Porque eles são o que a gente chama de diretamente proporcionais. Agora, toda vez que eu aumento o valor de C, essa conta aqui dá um valor menor. Por exemplo, digamos que B vale 4 e C vale 1. Qual é a resposta? A resposta de 4 dividido por 1 dá 4. Agora, se eu aumentar o valor de C para 2, a resposta 4 dividido por 2 dá 2. Ó, antes era 4, agora foi para 2. Se eu aumentar o valor de C para 4, 4 dividido por 4 dá 1. Então, note que quando eu aumento o valor de C, essa conta aqui, ela vai diminuindo o seu resultado. O que significa que o A, que é o resultado dessa conta, também diminui. Nesse caso, nós falamos que eles são inversamente proporcionais. Quando eu aumento o valor de um, o outro diminui. Quando eles são aqui, ó, aqui, são diretamente proporcionais. Quando eu aumento o valor de um, o outro também aumenta. Então ele está considerando que você faça uma conta com o dobro da resistência. Ele não quer nem saber exatamente o valor, ele só quer saber o que acontece. O valor é metade desse. É 0,0226. 0,26, certo? 0,026. Mas a ideia principal que ele quer é o que acontece se a resistência dobra, tá? A corrente cai pela metade, certo? E a metade disso, o I, vai ser igual a 0,0, metade de 52,26 ampere. Ou, como muita gente gosta de escrever, aqui tem 3 casas decimais, né? Então eu posso escrever na versão milli, 26 miliampere, certo? Bem, espero que vocês tenham curtido. Esse foi nossa última questão do nosso PET aí, volume 3. E se houver um volume 4, a gente se vê por aí. Valeu!